Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto indispensável para o Enem. Um assunto que quase todo ano cai no Enem, que é fotossíntese, né? Então aqui a gente vai hoje ver um resumo do que é fotossíntese. Vamos falar mais profundamente depois sobre a primeira fase, que é a fase clara, né? E depois, no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo, vamos falar da segunda fase, que é a fase escura, tá bom? Dividido em duas fases, fase clara e fase escura, tá? Vamos dar início aqui à aula, então. Bom, a fotossíntese, ela é um processo que ocorre em seres autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento, certo? Através o que? Da luz solar. É por isso que o nome desse processo se chama fotossíntese, ou seja, foto vem de luz, precisa da energia solar, e síntese, que ele vai produzir alguma coisa. E o que ele vai produzir aqui, pelo seu benefício, glicose. E como resíduo, o oxigênio. Então, o objetivo da fotossíntese, pelo ser autótrofo, é a produção de glicose. Mas para que ele vai querer glicose, certo? Isso é para que ele obtenha energia, obtenha ATP, através de outro processo que a gente já tem uma aula aqui, que se chama sobre respiração celular. Ele vai produzir lá, tem a primeira fase, que é a glicólise, depois vem o que? O ciclo de Krebs, depois a cadeia respiratória. Mas hoje a gente vai ver de onde vem aquela glicose, certo? Produzida pela planta, tá? Que vem daqui, da fotossíntese. E ele ainda acaba liberando o gás oxigênio para nós, que é muito benéfico, né? Para todo o mundo, né? Para todo o planeta Terra, para a sobrevivência das vidas dos seres que necessitam de oxigênio, né? Certo? Vamos lá. Nesse processo, o ser autótrofo, ele vai necessitar do dióxido de carbono, da luz solar e da molécula de água para que esse processo seja efetuado, tá? Para a produção de glicose e de oxigênio, certo? Temos duas fases, né? Fase clara, que acontece simultaneamente à fase escura. Nunca confundam isso. Isso é um nome que acaba confundindo a galera aí, porque dizem que é um macete, mas não é macete, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Muitos pensam que a fase clara só acontece de dia e a fase escura só acontece de noite. Incorreto. As duas fases, elas ocorrem simultaneamente. Ou seja, se a fase clara parar de funcionar, a fase escura também vai parar de funcionar. E a fase clara só funciona se tiver luz. Então, não tendo luz, nenhuma das duas fases vai funcionar. Por que elas funcionam simultaneamente? Pois a fase clara, ela vai produzir o NADPH e o ATP, que vão ser fundamentais para o pleno funcionamento da fase escura. Então, a fase escura só vai funcionar se a fase clara funcionar, tá certo? Então, não confundam esse pequeno detalhe que deixa em dúvida muitos alunos aí pelo Brasil, tá? Beleza. Aqui está um resuminho, sobre como é que acontece, né? Bom, temos aqui a fase clara, vem a luz solar, tal, vem a molécula de água, certo? Vai produzir aqui NADPH e ATP, que vai mandar aqui para a fase escura. E a fase escura, utilizando o NADPH e o ATP, a energia proveniente dessas duas moléculas carregadoras de elétrons muito energéticos, vem aqui, vão ser utilizados aqui. Vai ocorrer a fixação do dióxido de carbono, a liberação residual aqui do oxigênio, do gás oxigênio, e a produção da glicose, tá? Agora, esse processo, como vocês puderam ver, ele começa pela fase clara, que é o que a gente vai estudar agora. Galerinha, voltando aqui, depois de ter desenhado aqui, escrito, certo? A gente vai ter a primeira fase, que é a fase clara, que vai funcionar mediante o acesso à luz, tá? Bom, bem aqui, nós temos aqui
cloroplasto, tá? Essa aqui é uma organela da célula vegetal chamada cloroplasto. Essa aqui é a membrana externa do cloroplasto. Cada um dessas colunas aqui, ó, é chamado de grano, tá? Um líquido que tem aqui dentro, ó, ele é chamado de estroma. E cada parte desse grano aqui a gente é chamado de tilacoide, tá bom? O que acontece? Eles vão ser fundamentais para essa etapa, porque a primeira fase ela vai ocorrer justamente na membrana do tilacoide, tá? E essa aqui, ó, essa aqui é a membrana do tilacoide, tá bom? É aqui que vai ocorrer o processo da primeira fase, fase clara, para a produção de NADPH e ATP, que vão ser usados lá na fase escura, tá? Aqui nessa fase vai ocorrer a produção de oxigênio, aqui que vai ser liberado o oxigênio, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, voltando aqui, vamos lá. Aqui a gente apaga, ó. O oxigênio vai ser produzido aqui na fase clara, ó. Beleza? Muito bem. Certo? O que acontece? Bom, vai ocorrer a fotólise da água, tá? Mas primeiro, bora explicar aqui. Também aqui vai ocorrer a fotofosforilação, tá? Temos a fotofosforilação cíclica e temos a acíclica. Elas estão relacionadas com os fotossistemas e como os elétrons vão se comportar nesses fotossistemas, certo? Se os elétrons voltarem para o mesmo fotossistema, é chamado de cíclica, e se eles não voltarem, é chamado de acíclica. Já vou explicar isso daí. O que acontece é o seguinte, aqui, dentro daqui, tá? Vamos lá. Ok, eu organizei aqui rapidinho para que fique mais visível, tá? Esse aqui, ó, é a membrana do tilacoide, ou seja, é essa faixa aqui, ó, do tilacoide. Essa parte aqui, ó, do tilacoide, tá? Isso aqui é a membrana do tilacoide. O que tá pra cá, pra cima, ó, o que tá nessa região aqui que eu tô pintando, é o que tá o exterior ao tilacoide, e aqui embaixo é o que tá interior, dentro do tilacoide, tá bom? Beleza, nos localizamos. Agora, vamos analisar os processos que ocorrem aqui. Mas antes disso, vamos analisar quem são cada um dessas proteínas aqui, certo? Bom, aqui nós vamos ter o fotossistema. Esse aqui é o fotossistema 2. Esse aqui é o fotossistema 1. Bem aqui a gente tem uma proteína carregadora de prótons, certo? Aqui a gente tem esse aqui de roxo, são os nossos proteínas transportadoras de elétrons, beleza? Proteínas transportadoras de elétrons, tá? Fica guardado aí. A gente tem aqui essa azulzinha, que é ATP redutase. ATP redutase. E essa de vermelho grandona, linda aqui, é ATP sintetase. Se lembra da respiração celular? Para que servia a ATP sintetase? Isso, para produção de ATP. Ela usa energia para produzir ATP, tá? Então, bora lá. Deixa eu escrever de novo. Prontinho. O que acontece? A gente vai ter aqui a água, H2O, como falei, vai precisar da água, né? Nesse processo aqui, ó. O que acontece? Vem a luz solar e ela vai fazer, a luz solar vai quebrar essa molécula de água. É por isso que se chama fotólise. Acabou com lise, ó. Acabou com lise, quebra. Ó, lise. Quebra da água. Então a água vem, vai quebrar essa molécula aqui, certo?
E vai gerar o quê? 2H+, mais meio O2, beleza? Mais 2 elétrons, tá? Esses elétrons aqui foram a energia, né, que foi liberada, né, dessa quebra, certo? Então o que acontece? É nesse processo que vai ocorrer a liberação, ó, do O2. Então, quando o vestibular vier perguntando de onde é proveniente o gás oxigênio que as plantas liberam, é proveniente da fotólise da água. Muitos confundem porque pensam que o gás oxigênio ele vem de uma molécula de dióxido de carbono, porém não vem do dióxido de carbono, porque a gente pensa assim, a planta transforma dióxido de carbono em gás oxigênio. Não é bem verdade, porque esse gás oxigênio que é liberado, ele é proveniente da fotólise da água, da quebra, tá bom? Então aqui, daqui que vai ser liberado o O2, tá? Beleza. Agora, vamos aqui. Esses 2 elétrons que foram produzidos aqui, eles vão aqui se locomover aqui para o fotossistema 1. O que vai acontecer aqui no fotossistema 1? Bom, voltando aqui, eu me enganei aqui nessa parte porque os elétrons eles não vêm para cá, tá? Então vamos lá, voltando. A água sofreu fotólise, liberou oxigênio, liberou 2H+. Então aqui na parte interna da nossa membrana do tilacoide vai ter H+ liberado, tá bom? O que acontece? Aqui é o fotossistema 1, bem aqui, ó, e aqui é o fotossistema 2. Qual a diferença deles? É que o fotossistema 2, ele funciona absorvendo energia, energia, né, com comprimento de onda 680, e esse aqui vai funcionar absorvendo comprimento de onda 700, tá? Proveniente do Sol, certo? Então, vamos começar aqui. No momento em que o fotossistema 2 ele recebe a energia proveniente do Sol, os seus elétrons que estão aqui dentro vão ficar excitados e eles vão percorrer um caminho. Esse caminho aqui, por meio desses transportadores de elétrons, e vão chegar aqui dentro dessa proteína. E lembrando que aqui fora também da camada tilacoide tem hidrogênios H+, tá? O que acontece? Ao eles chegarem nessa proteína aqui, essa proteína ela vai ficar que eletricamente o que? Negativa, certo? Então o que acontece? Ela vai puxar o hidrogênio aqui para dentro. Quando ela puxa o hidrogênio aqui para dentro, ela engana ele e acaba o quê? Cuspindo ele aqui para dentro, ó. Tá? Então o hidrogênio que estava lá fora veio aqui para ele, porque essa proteína aqui enganou ele. Ficou eletricamente negativa, atraiu o hidrogênio, que está eletricamente positivo, né? Sinais opostos se atraem. Ele foi aqui para dentro do tilacoide e ficou aqui, tá? Aí o que acontece? Esse elétron, ele vai continuar percorrendo. Eu explico por que ele trouxe esse hidrogênio aqui para dentro, tá? Então o elétron vai continuar seu caminho percorrendo, chega no fotossistema 1. Só que quando ele chega aqui no fotossistema 1, depois de ele ter percorrido todo esse caminho aqui, ó, ele acabou ficando sem energia. Mas quando ele chega aqui, ele é recarregado de novo. Por quê? Por causa da luz proveniente que vão ser absorvidas aqui pelo fotossistema. Aí você me pergunta, mas como é que o fotossistema ele absorve luz solar? Que é essa função dele, né? É porque aqui nos fotossistemas tem a presença de complexos antenas. O que a antena faz? Ela capta, né? Então essas antenas vão captar a luz solar. E que antenas são essas? Elas são compostas de clorofila, que pode ser A, clorofila B, né? Clorofila C, e carotenoides, certo?
Então, é eles que vão absorver a luz solar. Então, certo? Absorvendo luz solar, esses elétrons vão ser recarregados, certo? Recarregados. Depois disso, o que acontece? Eles vão ser transportados aqui para cá, ó. ATP redutase. O que acontece? A ATP redutase vai ficar eletricamente negativa, certo? Aí, nesse mesmo momento, vem uma molécula aqui de fora, que é chamada de NAD, NADP+. Ela vai pegar um hidrogênio que está aqui por fora, ela vai pegar um hidrogênio, e os elétrons que estão aqui nessa proteína, porque ele está carregado eletricamente negativo, né? Vão fornecer para cá, ó. O que acontece? E a gente vai obter aqui o NADPH. Então, já obtivemos a molécula carregadora de elétrons que a gente queria, né? Ela está carregando os elétrons que foram pegos, né? Que foram trazidos a partir dessa ATP redutase aqui. Por que redutase? Porque ela reduziu esse NADP aqui, ó. Ela reduziu. Porque recebeu elétrons, né? Reduziu. Certo, já obtivemos nossa primeira aqui, né? Molécula carregadora de elétrons muito energéticos. Agora, como é que é produzir ATP? Se lembra? ATP sintetase, essa aqui de vermelho, ela que vai produzir o ATP, adenosina trifosfato. Então, esses hidrogênios lá de fora, eles foram trazidos aqui para dentro para que eles possam voltar lá para onde eles estavam. Ah, mas só tem um caminho que eles podem voltar. E que caminho é esse? Por meio aqui, ó, da ATP sintetase. Eles vão passar aqui por dentro, ó. Essa estrutura, ela vai girar, que é isso que acontece, essa estrutura ela gira. Quando ela gira, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir o ATP, tá? Que é o adenosina de fosfatos mais um fósforo. Ela vai produzir ATP. Pronto. Então, tudo isso acontece aqui. Para você ver como é um processo complexo, né? Mas que, se bem estudado, visto várias vezes, dá para aprender, fazendo exercício também, você vai ver que faz bastante sentido, tá bom? Tá, vamos lá. Vamos falar sobre fotofosforilação. O que acontece? Na fotofosforilação cíclica, os elétrons aqui do fotossistema 1 que foram utilizados para a produção aqui de NADPH, né? Eles vão voltar, tá, para cá. E a fotofosforilação acíclica, eles vão e não voltam. Os elétrons vão, depois não vão ser mais utilizados, não vão voltar para o fotossistema 2. Porque esses elétrons do fotossistema 2 vêm a partir da fotólise. Tá? Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Foi sobre fotossíntese, mais aprofundado, né? Porque é um assunto bem importante para o Enem. Espero que vocês tenham gostado. Então, façam bastante questões, que vai dar certo, viu? Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem para quem vai precisar desse assunto para o Enem esse ano. Para quem é terceirão, convênio, que nem eu. Então, espero que vocês tenham gostado, né? E é isso. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.